Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso grupo de estudos do livro de Apocalipse. Você está prestes a assistir aqui a gravação desse grupo de estudo e eu quero te dizer que se você tem interesse em participar desse estudo ao vivo, que acontece pelo Zoom todas as semanas, você só precisa me mandar uma mensagem aqui no meu Instagram, o Alisson Pregação, ok? Então aqui o nome aqui do meu perfil do Instagram está aparecendo. Manda uma mensagem para mim falando que você tem interesse em participar do grupo de estudos. Você vai ter a oportunidade de estudar junto conosco ao vivo. Então Deus te abençoe e aproveite o estudo. Então, vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e nós vamos ler aqui os versos 1 ao 8, ok? De 1 a 8? Isso. Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 8. Então, o texto diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok. Então, nós temos aqui o texto que vai dar início aqui, né, para a gente introduzir o nosso estudo. E eu vou compartilhar com vocês, e já prepare aí papel e caneta, algumas coisas interessantes sobre o livro de Apocalipse, que vai servir como uma introdução para o nosso estudo, para que a gente consiga compreender aí cada vez mais este livro, ok? Aí vamos só combinar uma coisa. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, ok? Então vocês podem falar assim: o Alisson, pastor Alisson, professor Alisson, qualquer jeito que vocês quiserem me chamar, não tem problema, tá? Mas você pode, ou se você preferir, você pode também me mandar a dúvida por mensagem, tá? Às vezes por mensagem é melhor, porque aí eu consigo terminar a linha de raciocínio e aí parar e olhar ali para a sua dúvida, ok? Então vamos lá. Falando sobre o livro de Apocalipse, para a gente começar a introduzir, a primeira pergunta básica que a gente precisa fazer é qual que é o significado da palavra Apocalipse, né? Que tanta gente fala, né? Porque quando as pessoas falam de Apocalipse aí no mundo, e aí eu vou pedir a participação de vocês. O que que as pessoas pensam quando a gente fala quando fala de Apocalipse aí fora? Fora do contexto de igreja. Quando fala Apocalipse, o que que vem à mente das pessoas? Fim dos tempos. Tem medo, Hã? medo, né, as pessoas têm medo de quando se fala a palavra apocalipse. Tem medo. O que mais? Oi? Fim do mundo. Isso. A gente lembra muito do negócio de filme, né?
muitos falei: "Mas zumbi, apocalipse, não sei o quê e tal, pô". Esses dias conversando com o meu primo, ele falou: "Rapaz, eu tô com medo do apocalipse, hein". Tô com medo do apocalipse, olha só. E de fato, né, quando se trata de Hollywood, séries, filmes, a ideia de apocalipse é uma destruição do mundo e tal. É tanto que virou agora um gênero, né, de filme e série que é pós-apocalíptico. Ou seja, quando o mundo acaba, o que acontece depois? Aí tem agora um estilo, um gênero de filme e série agora, né. Mas, o que significa de fato, de acordo com a Bíblia, a palavra apocalipse? Essa palavra, apocalipse, ela surgiu por conta da primeira palavra do livro no grego. Então no grego é apocalipse, essa palavra apocalipse é uma palavra grega. E ela se encontra na primeira palavra do livro. Só que qual que é a primeira palavra que tem na sua Bíblia? Em Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Revelação, exatamente. Então, qual que é o significado da palavra apocalipse? Revelação. Revelação. Agora, isso é totalmente contrário ao que as pessoas pensam, né. Que as pessoas pensam o quê? Não, apocalipse é misterioso, apocalipse dá medo, mas aqui está dizendo que é uma revelação. Então não tem nada de misterioso, não tem nada de oculto, não tem nada de 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 coisas que ninguém vai conseguir entender. O texto foi escrito para ser entendido. Claro que tem parte que é mais complicada de entender. É um livro bem complexo, porém, foi feito, foi escrito e inspirado por Deus para ser compreendido, porque foi revelado. É uma revelação. E não só qualquer revelação, mas uma revelação de quê? O que o próprio texto está dizendo aí? Revelação Jesus Cristo. de Jesus Cristo. Ou seja, é uma revelação da pessoa de Jesus e é uma revelação sobre Jesus. Então, desde o começo, a gente precisa ter em mente é que, ao estudar o livro de Apocalipse, nós vamos nos encontrar com Cristo. Amém? Amém. Nós vamos nos encontrar com Cristo. Não é só coisa ruim e tudo mais, como as pessoas imaginam, não, o propósito do livro é ter um encontro com Cristo, o nosso Salvador, assim como toda a Bíblia, certo? É importante a gente ter isso em mente, né. Então, Apocalipse significa revelação. Agora, já que é uma revelação, é possível interpretar, certo? Então, qual que é a próxima pergunta que vem na nossa mente? Como interpretar o livro de Apocalipse, então? Porque, de fato, ele é complexo, mas ele foi feito para ser interpretado. E como que nós podemos interpretar? Então nós vamos ver vários, princípios que nos ajudam a interpretar o livro de Apocalipse. Então eu vou pedir aí, vamos seguir aqui pela sequência que vai aparecendo para mim, tá? Eu vou pedir o irmão Victor. Irmão Victor, abre pra gente, por gentileza, Apocalipse capítulo 1, verso 19. Aí eu vou pedir aqui para o irmão Ronaldo, Apocalipse capítulo 4, verso 5. Depois aqui, Tamar, Apocalipse 5, verso 6. O Gui, Apocalipse. O Tamar, você é Apocalipse capítulo 5. E pior que Tamar tá no escuro. Então, por enquanto, os que eu já passei podem ler o texto, ok? Ok. Então, começando ali por Apocalipse capítulo 1, verso 19. Versículo 19. Escreve as coisas, as que são e as que depois destas hão de acontecer. E o 20. O mistério
das 7 estrelas que O volume viste tá na lá embaixo. e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Maravilha. Então, aí o texto falou o quê? Que as 7 estrelas São os anjos das 7 igrejas. são os anjos. E os castiçais são o quê? As igrejas. As igrejas. Então, vamos segurar essa informação. Agora, quem que tá com Apocalipse capítulo 4? Eu, Ronaldo, vou ler. 4, 5, né? Isso, capítulo 4, verso 5. Diz assim. Só um instante. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Opa. O texto fala que as 7 tochas de fogo são o quê? 7 espíritos. 7 espíritos. Olha que interessante. Agora, o capítulo 5, como está no mesmo contexto, lê pra gente também, Ronaldo, por favor. Capítulo 5, verso 6 e o verso 8. Aí outra pessoa, aqui eu vou pedir pro Jorge, lê o capítulo 17, verso 9 e o verso 12 depois, tá bom? Então, Ronaldo, lê pra gente aí, capítulo 5, versos 6 e 8. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Opa, então o que que a gente tem de novo aí? A gente tem não só as tochas, que são os 7 espíritos, mas agora fala que os olhos que estão ali no cordeiro são o quê? O que que o texto diz? São as orações dos santos. É o capítulo 5, verso 6. Então, a 6, Quer dizer que os olhos são o quê? Espíritos de Deus O Espírito de Deus enviado a toda a terra. enviado a toda a terra. E lá depois fala que o incenso, ele é o quê? As orações. As orações dos santos. Muito bem, já estão percebendo o que que a gente está entendendo aqui, né? Agora, por último, capítulo 17, versos 9 e o verso 12. 17, 9, E o 12. eu leio. Isso. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também os 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Isso. E o verso 12? Agora o 12. Isso. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Ok. Então, o que que vocês perceberam que acontece em todas essas passagens que a gente leu? não consigo. Eu vejo uma repetição do número 7, bem constante. Do número 7, ok. Mas aparece em todas as passagens, existe esse elemento. Tem o símbolo e a explicação do símbolo. Tem o símbolo e a explicação do símbolo. Exatamente.
Vocês não estão vendo, mas a Thaly tá aqui do lado. A gente tem um símbolo e depois tem a E explicação. tem, além do símbolo, tem o significado, né? O significado. O que isso nos leva a entender sobre o livro de Apocalipse? Que ele mesmo se revela. Ele mesmo se revela, isso é uma coisa, de fato, isso é verdade. No próprio livro nós temos chaves que vão nos ajudar a entender as profecias dele. Mas o que mais? Qual que é qual que é um aspecto que nós temos no livro de Apocalipse, que a gente precisa entender? Por exemplo, Profético. ele é profético, mas que tipo de profecia? São profecias literais, que o profeta fala e acontece exatamente aquilo? Ou o quê? Simbologias, né? Simbologia. Exatamente, muito bem. Então, em todas as passagens, nós temos lá um símbolo e nós temos o significado do símbolo. Logo, o próprio livro, ele já está dando indicadores para gente. Olha, como que a gente interpreta o livro? Uma das coisas é a gente precisa entender que o livro de Apocalipse ele foi escrito de uma forma simbólica, certo? Então, em sua maior parte, a menos que o contexto deixe bem claro que está falando de uma coisa literal, a gente precisa entender que o livro de Apocalipse ele é simbólico. Então, uma das coisas que ajuda a gente a entender o livro de Apocalipse é entender qual que é a simbologia. É eu entender que ele é simbólico e buscar entender qual que é a simbologia. Então, buscar, tanto no próprio livro, como na Bíblia como um todo, o que significam esses símbolos do livro de Apocalipse. Agora, uma coisa é importante. O fato de o livro ser simbólico, seria importante até vocês anotarem isso aí. O fato do livro ser simbólico não significa que ele não fale de coisas reais. O livro de Apocalipse é simbólico, mas ele fala de coisas reais. Então, apesar de o livro de Apocalipse descrever o cordeiro com uma linguagem simbólica, cordeiro como tendo sido morto, com 7 olhos, apesar de ser uma linguagem simbólica, mas ele está representando uma coisa real. E a gente vai entender lá para frente que essa é uma simbologia que representa Jesus. Jesus é real. Assim como a gente vê lá no final de Apocalipse, a gente tem a Nova Jerusalém, que ela é descrita numa linguagem simbólica. Não significa que a Nova Jerusalém não exista. Mas a maneira que o livro de Apocalipse descreve é simbólica. Então, só para a gente sintetizar, o livro de Apocalipse, ele fala de coisas reais numa linguagem simbólica, ok? Isso é importante por quê? Porque vai ter pessoas que vai querer alegorizar, né? Falam, não, isso aqui é só a gente entender a mensagem espiritual e vai servir de qualquer jeito. E aí daqui a pouco a pessoa vai falar que o livro de Apocalipse está falando que não pode ir para a praia porque tem uma besta que sai do mar. Isso tudo é quando você alegoriza o texto, entendeu? Mas nós temos que entender a simbologia para entender qual é o aspecto, ou qual é a pessoa, qual é o lugar, qual é a mensagem real do texto. Ela não é uma coisa. E o Sim, interessante que fala que o trono da besta está sobre as 7 colinas. E aí a gente vê uma coisa simbólica e que, no entanto, ao estudar, a gente vai perceber que também é real, né? exatamente. Tem um simbolismo, mas se trata de algum poder que realmente existe, algum sistema, e a gente vai chegar lá depois, mas existe um sistema, um poder que é real, porém descrito de uma forma simbólica, ok? Alguma dúvida em relação a esse aspecto? Que o livro é escrito de uma forma simbólica, então a gente precisa entender a simbologia? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Nenhum. Se alguém tiver, pode falar, não tem problema.
Ok? Maravilha. Alisson, Sim. no capítulo 1 que a gente estava lendo, tem uma parte aqui no. Deixa eu ver onde que tá. No versículo 4, né? Está escrito assim que João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, esses 7 espíritos, está falando aqui no rodapé, aqui, que eu estou com aquela Bíblia da Andrews, né? Hum. Está falando que esses 7 espíritos é uma referência simbólica ao Espírito Santo. Aqui, esse rodapé da Bíblia aqui. O comentário ali é tudo de estudo, né? Comentário da sua Bíblia de estudo, né? Comentário, da Andrews aqui. E aí a gente viu aqui capítulo 5, né, que nós acabamos de ler, está falando lá das 7 costas, né, que representam, quer ver? Os 7 espíritos. Que isso aqui, os espíritos, 7 espíritos, né? Então, Espírito de Deus, está escrito aqui, Espírito de Deus? Aqui no capítulo 1, verso 4, ele fala só 7 espíritos, né? Mas lá no capítulo 4, no verso 5, ele fala assim, os 7 espíritos de Deus, exatamente. E a gente entende, pelo fato de estar tá se referindo aos 7 espíritos, a gente entende que está se referindo à mesma pessoa, que é o Espírito Santo, né? Agora, a maneira que está sendo descrito o Espírito Santo no livro de Apocalipse é simbólica. Quando fala de 7. É porque existem pessoas Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é uma pessoa real, mas ele é descrito numa simbologia, com o número 7. O que significa isso? A gente vai entrar mais detalhes depois. O que a gente está entendendo aqui agora é só que o livro descreve coisas reais, coisas, pessoas, lugares, mensagens reais, porém, numa linguagem simbólica, ok? Vamos lá. Existem mais algumas coisas que a gente precisa para entender, para interpretar o livro de Apocalipse. Então, eu vou pedir agora que mais alguns de vocês abram aí a Bíblia. Deixa eu ver aqui. O Gui com a Jaque, abre pra gente, por gentileza, aí, Apocalipse capítulo 9, verso 1. Aí, a Bruna, abre pra gente aí Êxodo capítulo 19. Bruna, você tá ouvindo? Você consegue falar agora? Sim. Ah, ok. Então, Êxodo capítulo 19, verso 18. E eu não sei se a Ana tá conseguindo falar. Ana Maria, eu acho que não tá conseguindo falar. Ok. Ah, então vamos voltar aqui pra irmã Gisele. Irmã Gisele, abre pra gente Apocalipse capítulo 5, verso 3. E o irmão Vitor, abre pra gente, por gentileza, Êxodo capítulo 20, verso 4. Êxodo 20, Verso 4. Então, quem tá com Apocalipse 9, verso 2? Pode ler pra gente, por favor. ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, fala de uma fumaça que escureceu o sol e o ar. Toda uma simbologia aí, né? Agora vamos lá. Êxodo 19, verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Opa, aí tem ali o elemento de novo, né? Da fumaça, de fumegar, de encher o lugar com algo, né? Agora, Apocalipse 5:3.
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ok? E agora, Êxodo 20, verso 4. Quer que eu leia ou você? É o irmão Victor que tá com ele. Não farás para ti imagem de Pode ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ok? Então vocês perceberam que lá em Apocalipse 5, ele usa os termos, o quê? Céu, terra, debaixo da terra. Nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Exatamente. E é a mesma linguagem nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20. Lá em Apocalipse 9 fala da fumaça, né? E fumegando. Em Êxodo também fala dessa fumaça fumegando. Eu peguei só esses exemplos aqui no livro de Êxodo para a gente perceber o seguinte: várias visões, várias características, vários elementos, várias descrições, várias imagens que aparecem no livro de Apocalipse, elas não foram coisas que o autor, né, que escreveu foi João, ele não tirou da cabeça dele isso. João, o autor do livro, ele era um judeu. E como um bom judeu, ele conhecia o Antigo Testamento muito bem. Então ele pega várias imagens do Antigo Testamento e trazem essas imagens para o Novo Testamento. E eu vou dar mais alguns exemplos. Como são textos maiores, a gente não vai ler. Mas em Apocalipse, do capítulo 9, do verso 1 até o verso 11, se você comparar esse trecho com Joel, capítulo 2, versos de 1 a 11, vocês vão ver que todos esses elementos eles aparecem nos dois textos. No Apocalipse 9 aparece trombeta, lá em Joel também. Em Apocalipse aparece trevas, em Joel também. Lá em Apocalipse aparece exército de gafanhotos, em Joel também. Lá em Apocalipse aparece escurecimento do sol, lá em Joel também. Em Apocalipse, barulho de carruagens, em Joel também. E lá em Apocalipse fala de um líder do exército, em Joel também. Eu pergunto, para entender Apocalipse capítulo 9, versos 1 a 11, você tem que ler o que primeiro? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Especificamente, esse texto que está tendo os mesmos elementos. Então, para eu entender Apocalipse 9, dos versos de 1 a 11, eu tenho que entender primeiro Joel capítulo 2. Quando eu entender Joel capítulo 2 e tudo que está no contexto de Joel, aí eu vou ter mais clareza para eu ir agora para o livro de Apocalipse, para entender Apocalipse capítulo 9. Ou seja, no livro de Apocalipse nós temos várias alusões. Várias alusões. Pra vocês terem ideia, o livro de Apocalipse é o livro da Bíblia que mais faz alusão ao Antigo Testamento. A gente poderia dizer que são cerca de 300 alusões diretas do Antigo Testamento, ou seja, que é bem nítido que o autor está dizendo. Eu quero que você olhe para aquela passagem do Antigo Testamento. São mais de 300 referências do Antigo Testamento. E mais de 300 indiretas, onde ele está fazendo meio que um eco, fazendo a gente lembrar. Ele não quer que a gente vá lá ler o texto necessariamente, mas ele está querendo que a gente lembra ou algum tema, ou algum acontecimento histórico. Então existem as duas, na verdade são três coisas na Bíblia, né? Você tem citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você tem as alusões, que aparecem muito no livro de Apocalipse, e você tem os ecos, que é quando ele lembra alguma coisa lá. Você não precisa ter que voltar necessariamente para o Antigo Testamento, mas ele já entende que você já conhece algumas coisas. Então ele usa algumas expressões meio que para lembrar, né? A gente meio que lembra de algumas coisas, certo? Então, para a gente responder um pouco mais a pergunta como interpretar o livro de Apocalipse, a gente já viu que a gente precisa entender a simbologia, mas também a gente precisa ter o Antigo Testamento como o pano de fundo.
Porque o Antigo Testamento é que ele nos dá esse pano de fundo para a gente conseguir decodificar o Apocalipse. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é procurar qual é a passagem do Antigo Testamento que essa visão está fazendo alusão. E aí quando a gente encontra a passagem que está fazendo alusão, vai fazer muito mais sentido o texto do livro de Apocalipse. Hoje nós não estamos interpretando nenhuma visão ainda. A gente está só percebendo, a partir do livro do Apocalipse, que existem esses elementos, ok? Então vocês perceberam que, na verdade, estudar o livro de Apocalipse realmente não é fácil, porque vai exigir a gente conhecer muito da Bíblia. Entenderam? Então, quanto mais a gente conhecer a Bíblia, mais vai nos ajudar a gente conhecer o livro de Apocalipse, certo? Alguma dúvida em relação a essa questão da alusão do Antigo Testamento? Ok? Então, só para a título de curiosidade, deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Ah, ok. A título de curiosidade, esses livros do Antigo Testamento, eles têm alusões constantes. O tempo todo o Apocalipse faz alusão a esses livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, os livros dos reis, os Salmos, inclusive o pessoal da lição aí, os Salmos, faz muita alusão aos Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, crucial para entender Apocalipse, e Zacarias também. Então são livros do Antigo Testamento que, se você quer entender Apocalipse, a recomendação que eu dou é, você tem que pelo menos ler para ficar no seu cérebro já, na sua memória, você ter algumas referências aí. E aí pedir para o Espírito Santo lembrar depois, quando você estiver estudando Apocalipse, falou: Senhor, me ajuda a lembrar qual parte que eu li lá do Antigo Testamento que esse texto está fazendo alusão. E aí a gente buscar e pesquisar e estudar para chegar lá e falar: opa, é aqui. Aqui é a parte que ele tá fazendo alusão. Isso ajuda muito. Até mesmo, hein, Alisson? Sim. Até mesmo porque a Bíblia diz que as coisas têm que ser estudadas um pouco aqui, um pouco ali, para melhor compreensão, né? Sim, e a gente vê próprio Jesus fazendo isso, né. Jesus, quando ele foi explicar sobre o que aconteceu com ele, ele fez o quê? Começou lá pela lei de Moisés, e depois passou por todos os profetas explicando o que falava sobre ele nas escrituras, né. Então, a gente precisa ter esse estudo abrangente, né, quanto mais a gente entender a Bíblia como um todo, melhor, né. Então, de fato, a gente precisa ver várias outras passagens. Agora, um outro princípio importante para a gente entender o livro de Apocalipse é o que a gente chama do princípio da recapitulação ou repetição, vamos dizer assim. O Ronaldo já tinha mencionado aqui, né, que tem várias vezes aparece o número 7 no livro de Apocalipse. E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, o capítulo 2 e 3, nós temos 7 igrejas, né? No capítulo entre o capítulo 6 e o capítulo 8, nós temos os 7 selos. Depois do capítulo 8 até o 11, nós temos as 7 trombetas. Aí, entre o capítulo 12 e 15, nós temos 7 visões de várias coisas ali, mas são 7 visões exatamente. E entre o capítulo 15 e 16, nós temos as 7 pragas e depois nós temos mais uma série de 7 visões, até o capítulo 21, certo? Então essa repetição de 7 no livro, ela já está indicando algo, certo? Então a gente já entende, opa, se tem tantas coisas de 7, o que será que está querendo nos dizer? Então, adiantando um pouquinho, nós vamos descobrir o seguinte, que esses 3 primeiros aqui, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, eles vão representar o mesmo período de cumprimento profético. Então nós vamos chegar lá, mas vocês vão perceber que
capítulo 2 e 3, nós temos uma visão ali, uma profecia de Apocalipse, né? Na verdade, é a mensagem às igrejas, que é passado ali. Mas depois ele começa a série de visões. Aí nós temos os selos. Vão representar o mesmo período de cumprimento profético, porque essas visões do livro de Apocalipse, eles têm cumprimentos na história. Quando a gente olha para a história, a gente vê se cumprindo. E a gente consegue ver que vai ter representar o mesmo período. Todas essas visões. É muito legal. Agora, o fato de repetir o período profético não significa que o conteúdo é a mesma coisa. Mas o que dá a entender é que parece que o conteúdo vai ficando mais complexo, mais bem elaborado e vai ampliando o nosso conhecimento sobre esse período profético. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a profecia fala do ano 100 até o ano 200. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que tem alguma coisa assim. Imagine que tem uma profecia que está falando do ano 100 da nossa era até o ano 200. Aí depois vem outra profecia, fala do mesmo período, só que com outros detalhes, para ampliar o nosso conhecimento sobre aquele período histórico, para a gente entender melhor o que ia acontecer na história. Ou o que aconteceu, no caso, aquele que está no passado. Certo? Vocês entenderam esse ponto? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Maravilha. Então, o princípio das repetições ou da recapitulação, ele também nos ajuda, a interpretar os períodos da profecia que são iguais na história. Então, se você perceber que tem um período de cumprimento que corresponde ao mesmo período da história, você estudar em conjunto essas profecias, essas visões, nós vamos entender melhor ainda aquele período histórico. A gente sempre tem que comparar. A gente faz essa comparação, vai nos ajudar. Então é sempre importante a gente comparar essa série de 7 visões e 7 mensagens e recapitulações que nós temos. Essa comparação vai nos ajudar a entender melhor. Então até agora a gente já viu que o livro de Apocalipse é simbólico, que a gente precisa entender a simbologia. A gente já viu que o livro de Apocalipse, ele faz constantemente alusões ao Antigo Testamento, então eu tenho que estudar o Antigo Testamento para eu poder ter esse pano de fundo, para eu entender melhor o livro de Apocalipse. E agora nós vimos que o livro de Apocalipse, ele tem várias repetições de visões, séries de 7. E quando a gente compara elas, isso nos ajuda a entender os períodos proféticos, certo? Agora existe mais um aspecto que vai nos ajudar a entender, e esse é o último que a gente vai falar aqui hoje, que é a estrutura que ela é modelada pelo santuário. O Vitor e eu, nós estávamos estudando justamente um pouco sobre isso, né, Vitor? Sobre a questão do santuário. E a gente viu que, na verdade, a questão do santuário está em toda a Bíblia. E não é diferente do livro de Apocalipse. Olha quantas vezes aparecem elementos do santuário no livro de Apocalipse. A palavra sangue, no livro de Apocalipse, aparece 18 vezes. A palavra altar aparece 7 vezes. A palavra santuário aparece 16 vezes. Tabernáculo, que é um sinônimo de santuário, aparece 3 vezes. Cordeiro, né? Que nós sabemos quem é o cordeiro, aparece 31 vezes. A palavra candeeiro, que é um objeto que tem dentro do santuário, aparece 7 vezes. Sacerdote, que é uma pessoa que oficia dentro do santuário, aparece 3 vezes. E a palavra que mais aparece e está relacionada com o santuário no livro de Apocalipse é a palavra trono. Aparece 47 vezes. Por que será que aparece a palavra trono, hein? Se é a palavra que mais aparece, significa que ela é a mais importante. Já dá para ter uma noção só por aí do conteúdo do livro de Apocalipse. Né? Se trono
representa governo, domínio, juízo, né? Tudo isso está envolvido a palavra trono, significa que aquele que está sentado no trono tem domínio, poder, tem governo, julga, certo? E também o trono, o julgamento, ele está associado a duas coisas, né? Tanto a salvação, a condenação, depende de que lado a pessoa está, né? Então, o livro de Apocalipse, só por esses elementos, já dá a entender que o santuário, ele está no plano de fundo também. Ele vai estruturar o livro. Então vamos mais à frente aqui para vocês verem isso aqui. Olha só que interessante. Puxar vocês para o lado para eu conseguir ver. Quando nós pegamos as aparições das visões que tem os elementos do santuário, vocês vão entender que existe uma sequência lógica, progressiva, temática e espiritual também. Então segue uma sequência lógica, a estrutura do santuário no livro de Apocalipse. É uma sequência lógica, é uma sequência progressiva e é uma sequência também espiritual. Tem um sentido espiritual, certo? Então, por exemplo, no capítulo 1, a ideia do capítulo 1 ali, que os elementos do santuário, é para indicar a presença de Jesus. A gente vai falar depois sobre isso. E lá no final, o último elemento, ou a última visão que tem elementos do santuário, também são elementos para indicar a presença de Deus. Assim como no primeiro capítulo, no último também tem a presença de como elementos chave ali. O segundo elemento, a segunda seção que tem elementos do santuário, eles vão indicar uma inauguração do santuário. Eu não vou entrar em detalhes agora, a gente está só observando em uma visão geral. Depois a gente vai entender como assim inauguração. Mas, já aqui dando um spoiler, se trata de uma inauguração do santuário. E essa inauguração, ela está em paralelo com a outra parte aqui, ó. Essa outra parte já do outro lado, da outra metade do livro, são elementos que indicam uma cessação do serviço do santuário. Aí, depois, ali no capítulo 8, nós temos elementos que indicam intercessão. Já no capítulo 15, que é o paralelo, nós temos elementos que estão relacionados à vindicação, que é o caráter de Deus que está sendo vindicado. E no centro do livro, nós temos elementos do santuário que indicam o juízo. Então, nós já conseguimos perceber uma coisa: o tema de juízo é central, o tema do juízo, né? Ele é central no livro de Apocalipse. Só por essa estrutura, né? A gente chama essa estrutura de quiasma, que é quando uma parte ela está os extremos estão em paralelos, e conforme você vai indo para o centro, continuam os paralelos, e aí você tem uma parte central, que é o destaque, é a ênfase do texto. Agora, o que é interessante é que as visões do santuário começa na terra, depois ela vai para o céu e depois ela volta para a terra, só que não a terra como antes, porém a nova terra. Que a gente vai entender melhor isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito bonita. Alguém ficou com alguma dúvida com relação aqui a essa estrutura do santuário? Não. Ok, então vamos lá. E... Não. E aqui, agora, meio que iniciando uma interpretação. Não sei se está aparecendo para vocês a imagem. Vocês conseguem ver? Pequenininho. Qualquer coisa vocês conseguem ampliar na tela. Se vocês pegarem e arrastar o dedo,
Vocês conseguem ampliar para ler o texto, tá? Aqui agora, ficou melhor? Olha só, nós temos aqui essas 7 cenas do santuário. E nós vamos perceber que Cristo é o centro de todas elas. Então, nessa primeira cena que a gente viu, nós temos uma cena ali de mediação contínua de Cristo no lugar santo. E aí a ideia é de que Cristo, ele está caminhando com o seu povo. A gente vai depois entrar lá. Mas depois, na cena de inauguração, nós temos Cristo trabalhando pelo seu povo. Nós entendemos que nós conseguimos ver Cristo fazendo a sua obra de salvação, de intercessão pelo seu povo, no capítulo 4. Depois, no capítulo 8, o foco é em Cristo que intercede pelo seu povo. Depois, no capítulo 11, Cristo vindica o seu povo. Então, Cristo agora, ele julga e ele agora absolve o seu povo da condenação do pecado. Ele expia, né, o pecado através do julgamento. Depois, no capítulo 15, Cristo vinga o seu povo. E aqui é interessante, né? Que às vezes a gente quer se vingar, né? A gente às vezes tem um, um senso vingativo, mas o que a gente aprende no livro de Apocalipse é que é Cristo quem vinga. A gente não precisa se vingar de ninguém. Que a vingança de Cristo é justa, né? Depois, nós temos Cristo finalizando o plano da salvação e finalizando o julgamento. E por último, termina com Cristo habitando com seu povo. Então, através dessas cenas do santuário, a gente consegue encontrar, porque lembra, o livro de Apocalipse se trata de uma revelação de Jesus, da pessoa de Jesus e sobre Jesus, sobre o que ele faz, sobre quem ele é, e nós conseguimos ver isso aqui através do santuário também. Certo? Então, só pra gente. Ei, cadê? Agora eu mexi aqui, agora eu não estou conseguindo passar. Ok. Então, nós vimos aqui que o santuário, ele também serve como base para a interpretação do livro de Apocalipse. Então, para eu entender o livro de Apocalipse, eu preciso estudar qual tema na Bíblia? Santuário. Claro. O santuário, exatamente. É muito importante. Então, agora, só para a gente recapitular o que a gente viu aqui, como interpretar o livro de Apocalipse? Nós vimos que nós precisamos entender a simbologia, porque é um livro simbólico. Nós vimos que o Antigo Testamento, ele dá pra gente, né, ele provê o pano de fundo para a gente conseguir codificar o Apocalipse, porque o Apocalipse faz alusões ao Antigo Testamento. Nós vimos que o princípio das repetições, perdão, o princípio das repetições ou da recapitulação das visões, ele nos ajuda a interpretar os períodos que são iguais na história. E por último, nós vimos que o santuário, ele é como base de estrutura, de lógica progressiva, de sentido espiritual do livro de Apocalipse. Certo? Então, o santuário, assim como a Bíblia como um todo, o santuário também precisa ser compreendido, né? Para entender o livro de Apocalipse, a gente precisa também estudar à luz do santuário, certo? E não seria diferente, já que o santuário é o elemento principal para interpretar o Antigo Testamento, é o principal para interpretar o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia como um todo, não seria diferente no livro de Apocalipse, certo? Então, como interpretar o livro de Apocalipse? Todos esses aspectos aqui que a gente viu, todos esses aspectos é que vão nos ajudar a gente interpretar o livro de Apocalipse. Alguma dúvida? Algum comentário sobre o que a gente já falou? Não. Tranquilo. Tranquilo? Maravilha.
E sobre a leitura do capítulo 1, especificamente do capítulo 1, versos 1 a 8. Tem alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? A minha dúvida foi só sobre aqueles 7 espíritos, mas aí acho que já resolveu o problema. O versículo 7, Sim. ele diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que ultrapa transpassaram. É. E a dúvida é como é que ele vai ver. Como que ele vai ver? Sim, Ele quem? o cara que transpassou Jesus. Aí é um ponto interessante, ó, que legal. Aqui ele está dizendo que, olha, aqueles que traspassaram Jesus, eles vão o quê? Não. Eles vão ver Jesus. Agora, abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Vamos lá para João, capítulo 5. João capítulo 5. Deixa eu só encontrar aqui. Vou achar o verso. Verso 29. Vamos ler o verso 28 e 29. Pode ler pra gente. João 5, 28. Não vos mal disto, porque vem a hora, Pode ler. não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição, da condenação. Então, apesar de o texto não dar todos os detalhes, a gente precisa estudar agora com mais detalhes a questão da ressurreição. Mas, assim, só para introduzir o assunto, a Bíblia apresenta ressurreições, certo? Então, alguns vão ressuscitar para receber a vida eterna e outros vão ressuscitar para receber a condenação. Só que aí tem mais detalhes, porque tem o quando cada um ressuscita, entendeu? Então, tem períodos que um ressuscita, tem outro período que outro ressuscita. E aí tem ressurreições que acontecem antes, mesmo aqueles que vão se perder, tem dois tipos de ressurreição. Aí no livro de Daniel, capítulo 12, fala disso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aí ele está dizendo de um grupo que vai ressuscitar antes para ver Jesus voltar. Esse grupo que vai ressuscitar para vergonha e horror eterno, que fala em Daniel, que também vão receber a ressurreição da condenação, que a gente leu aqui em João, é o grupo que está descrito em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que é aqueles que transpassaram Jesus, aqueles que tiveram influência na morte de Jesus, tanto romanos quanto judeus. Certo? Então, pela Bíblia, a gente entende que essas pessoas elas vão ressuscitar na volta de Jesus. Para ver agora ele não um desfigurado, humilhado, né?
e homem fraco que estava na cruz. Mas o Rei Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Só que tem mais detalhes aí. A gente não entra em detalhes, mas a gente, conforme a gente for estudando, a gente vai entender melhor essa questão da ressurreição, ok? A gente vai, quando chegar no Apocalipse capítulo 20, a gente vai entender melhor a questão das ressurreições na Bíblia, ok? Que foi só porque, como já no capítulo 1, verso 7, já fala disso, dei aqui uma pequena pincelada, ok? Ok. É, o versículo 16 pode também? Ó, o 16 a gente não vai entrar ainda hoje, porque a gente vai ficar para o próximo estudo. Hoje a gente vai ficar só até o 8, porque senão a gente não conseguiria trabalhar bem esses outros detalhes que a gente viu. Um pouco mais em história, certo? Mas, no próximo estudo, a gente vai ver especificamente agora, a partir do verso 9 até o capítulo 3, ok? A gente vai dar um certo salto em alguns capítulos aí, né? Certo. Alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário de alguma coisa que estudou, que não tinha, talvez não tinha visto antes e ao ler o capítulo, nossa, que legal isso aqui, gostaria de compartilhar com a gente? Agora, especificamente até o verso 8, né? Pra gente. Ok, maravilha. Então, nós vamos finalizar, e aí vai ser o desafio aqui dessa semana agora, né, para vocês. É vocês estudarem agora o restante do capítulo 1, capítulo 2 e 3, ok? Que nós vamos entrar nas mensagens às 7 igrejas, certo? Então observa cada detalhe, principalmente o verso 9, verso 12, eles vão ser a base para a gente entender o capítulo 2 e 3, certo? Então já sublinha aí na sua Bíblia, faz um asterisco, ou sublinha qual, o verso 9, o verso 12. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Às vezes eu falo e você sublinha e depois fica assim, uai, o que que o Alisson estava querendo dizer? Hã, na verdade é o verso, perdão, não é o verso 9 não, é o verso 11, 12 e 13. E o restante também embaixo tá, mas essa parte aqui, 11, 12 e 13 especificamente, vai dar um significado muito forte para o que a gente vai entender depois ali nos capítulos 2 e 3, que é a mensagem às 7 igrejas, ok? Então não tenho nenhuma dúvida, Ok. vou pedir aqui para o irmão Jorge, já que ele colocou um coraçãozinho aí, vou pedir para o Jorge orar pra gente. Ok, então vamos curvar nossas frontes, né? Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Amém. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, nossa imensa gratidão pela revelação da Tua palavra a nós, os Seus filhos, porque através da Sua revelação, do Apocalipse, é que nós podemos compreender o plano que foi feito lá no Éden, o plano da salvação da raça humana, e nós temos a certeza que esse plano está nos alcançando e já nos alcançou, e que nós possamos continuar aprendendo de Ti, para que assim, ao tomarmos conhecimento, não venhamos cair nas armadilhas de Satanás. Nos dê, Senhor, a iluminação do Teu Santo e Bom Espírito para a nossa compreensão do estudo da Tua Palavra cada dia em nossa vida. Nos dê uma noite de sono restaurador, um despertar com vida e com saúde, na certeza de que
o Senhor tem guiado as nossas vidas. Abençoa cada irmãos aqui da classe, abençoa o Alisson, e que nós possamos continuar na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.